E atenção, depois de perder a disputa por uma vaga no Tribunal de Contas da União, o senador Fernando Bezerra entregou o cargo de líder do governo. Ontem, gente, a disputa entre ele, a senadora Cátia Abreu e o senador Antônio Anastasia, que justamente foi quem venceu, teve 52 votos, foi uma demonstração clara de forças. E o líder do governo foi o que teve menos votos, apenas 7. E hoje, Lari, foi dia de entregar o cargo. Por quê? Conta pra gente. Olha só, Daniel e Marcela, o pedido foi formalizado ao presidente Bolsonaro, a quem o senador agradece a confiança no exercício da função. Fernando Bezerra foi o menos votado pelo plenário do Senado, Como você disse, ele recebeu apenas 7 votos. Cátia Abreu teve 19 e já o escolhido para a vaga no TCU, Antônio Anastasia, recebeu 52 votos. A Tainá Farfan acompanha esse assunto e vai trazer mais informações para a gente. Ela está lá ao vivo no Congresso, Tainá? Bom dia para você. Já deve estar repercutindo muito por aí esse assunto, Conta para a gente. Com certeza, Larissa. Um ótimo dia para você e para quem acompanha a gente aqui no Live CNN. Pois é, reviravolta no Senado e no governo federal, lá no Palácio do Planalto também. Essa notícia deve estar repercutindo bastante, porque depois da derrota, como ministro do Tribunal de Contas da União, o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, acabou não conquistando essa vaga, mas o que surpreendeu muito foi o placar. Ele acabou conseguindo apenas 7 votos para possivelmente conseguir conquistar essa vaga de ministro lá do TCU. Então a gente viu um placar, uma derrota avassaladora que surpreendeu a todos. A informação que a gente tem nos bastidores, que corre aí nos grupos de WhatsApp entre os senadores, é que eles tentam entender. Não foi a vitória de Antônio Anastasia para essa vaga como ministro do Tribunal de Contas da União. O que eles tentam entender foram apenas os 7 votos do governo, aí para o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, que era um grande articulador do governo aqui nos bastidores, trabalhou muito na PEC dos precatórios. Também a gente acompanhou o trabalho dele na CPI da pandemia e agora a gente viu um placar aí, uma derrota muito grande para ele nessa votação que aconteceu ontem no plenário do Senado Federal. Foi uma votação, ela acontece de forma secreta para a eleição do próximo ministro do Tribunal de Contas da União. Então, só para a gente lembrar o contexto que a gente viu ontem, eram 3 senadores disputando essa vaga. Então, a gente tinha Antônio Anastasia, ele que é do PSD de Minas Gerais, conterrâneo do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, que inclusive já defendia ele para esse cargo desde o início. Também a senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins, que também era uma das possibilidades aí do governo e conquistou, então, 19 votos. E o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra. Mas ninguém esperava que ele conseguisse apenas esses 7 votos, nem ele estava esperando esse placar, essa derrota tão grande. E agora a gente vê essa consequência, ele deixando a liderança do governo no Senado. Ontem, a gente acompanhou, inclusive, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi uma sessão, uma sabatina bem tranquila. Cada um falou sobre a sua biografia, defendeu ali, pediu votos. Depois, lá no plenário do Senado Federal, a gente viu esse placar que realmente foi surpreendente para todos e está correndo bastante, está sendo muito discutido nos bastidores o que aconteceu, Tentando entender o que aconteceu para apenas esses 7 votos para o líder do governo no Senado Federal, o ex-líder do governo, no Senado Federal, senador Fernando Bezerra, que agora entregou o seu cargo, já comunicou oficialmente ao presidente da República, Jair Bolsonaro, agradeceu por todo o trabalho, pela confiança, e agora a gente fica na expectativa de quem é que vai assumir também essa liderança do governo lá na casa. E a gente, claro, segue acompanhando os bastidores daqui. Eu volto com vocês. Acompanha aí na sua tela a mensagem que foi publicada pelo líder do governo, Fernando Bezerra, falando justamente, anunciando que entregou hoje, então, o cargo de líder do governo no Senado e que isso foi feito diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que Fernando Bezerra foi um dos porta-vozes do governo durante a CPI da pandemia. Foi lá que era Bezerra quem trazia, ao invés de fazer as perguntas às pessoas que estavam ali, ele preferia fazer um apanhado do que o governo vinha fazendo para o enfrentamento da pandemia. E ao longo desses meses em que esteve à frente da liderança do governo, ele também articulou a questão da PEC dos precatórios, esteve à frente de pautas importantes, costurando junto aos senadores um apoio do governo no Senado, que até então enfrentava mais resistência para as pautas que eram de interesse do Palácio do Planalto. Então, Fernando Bezerra trabalhava ali também de forma a costurar mais apoio para os senadores, mas
A questão do TCU, a votação de ontem, ter ficado em último, com apenas 7 votos, em um placar muito diferente, justamente dessas pautas que ele conseguia costurar e conseguia apoio para o governo nessas votações, ele viu que o apoio, nesse sentido, quando era pessoal para Fernando Bezerra, não era bem assim. Vamos chamar o Gustavo Uribe, então, para repercutir essa saída do senador Fernando Bezerra do cargo, né, de líder do governo no Senado. Ô, Uribe, agora a pergunta é, quem será que vem? E Bezerra se sentiu traído, né? Pô, e 7 votos não é para menos, né? Esperava-se que ele tivesse um pouquinho mais, comparado aos 52 votos de Antônio Anastasia, que foi o vencedor para essa vaga no Tribunal de Contas da União. Na conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro, Fernando Bezerra disse justamente sobre a falta de legitimidade, ou seja, da falta de apoio junto à base aliada. Há uma preocupação muito grande do Palácio Planalto, porque o segundo turno da PEC dos precatórios deve acontecer hoje. E ele foi o fiador do acordo com o Senado Federal. Só se votou a PEC dos precatórios no Senado Federal com o apoio da oposição graças a Fernando Bezerra. Agora, o que o governo federal diz? Eu conversei com algumas fontes do Palácio do Planalto. Por enquanto, Eduardo Gomes, que é o líder do governo no Congresso Nacional, deve acumular os 2 postos. Mas a articulação política do Palácio do Planalto já avalia alguns nomes. 2 deles, Jorginho Melo e Marcos Rogério. 2 senadores que, assim como Fernando Bezerra, faziam parte da tropa de choque do governo na CPI da pandemia. Ainda não se sabe se esse martelo será batido hoje. Por enquanto, então, segundo me informaram no Palácio do Planalto, Eduardo Gomes deve acumular as funções. Fernando Bezerra, então, foi bastante importante em algumas articulações do governo e é uma preocupação do Palácio do Planalto que a retirada dele neste momento, em meio à votação da PEC dos precatórios, possa causar ruídos no plenário da Câmara dos Deputados. E a ironia do destino, né? Eduardo Gomes, que foi justamente o relator da indicação de Fernando Bezerra para o TCU, foi quem fez a defesa ali do nome de Fernando Bezerra para ser o novo ministro do TCU, que acabou ficando lá lanterninha. Ou seja, o Eduardo Gomes agora, né, Uribe, assumindo uma responsabilidade, não conseguiu vender muito bem o nome de Bezerra. Não conseguiu reverter votos de última hora. A gente lembra que Eduardo Gomes também chegou a ser cotado para ser ministro da Secretaria de Governo lá atrás, antes da nomeação de Flávia Arruda. Era um nome que o presidente Jair Bolsonaro tem muita simpatia por ele, é o nome do MDB, ou seja, consegue circular sobre outras alas do partido, mas o que a gente viu é que nem o próprio MDB, partido de Fernando Bezerra, votou com ele. Você teve uma divisão em alguns votos que foram levados por Renan Calheiros a favor de Fernando Bezerra, mas aí a outra ala do MDB, a ala considerada mais jovem do MDB, acabou votando no nome de Antônio Anastasia. Então nem o próprio partido de Fernando Bezerra acabou votando em bloco com ele. Importante, o MDB é a maior bancada do Senado Federal e o apoio do partido faz a diferença e fez a diferença nessa votação do Tribunal de Contas da União. Vamos até com a Basília também, quero ouvir, obrigado, Uribe, a análise da Basília sobre esse assunto, porque é interessante, Basília, a gente pontuar aqui quem eram os padrinhos de cada um ali, né? Então, a gente tinha a Cátia Abreu com, por exemplo, Renan Calheiros ali como padrinho dela, além de setores, nomes expoentes do Centrão, como o próprio ministro Ciro Nogueira. Vale até ressaltar isso, porque Cátia Abreu é do PP, que é um partido do Centrão, então o próprio ministro Ciro Nogueira até então não estava tanto com Bezerra, mas sim com Cátia Abreu, que ficou em segundo lugar, e também as articulações para o outro nome, né, de Antônio Anastasia, que tinha Rodrigo Pacheco. Foi uma vitória também para Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ter o nome dele eleito com tantos votos, 52 votos. Para Bezerra, qual a sua análise? Fernando Bezerra se sentiu traído com esse placar, né? Não foi nada típico de um líder de governo, alguém que tem aí o prestígio, né? A proximidade com o Palácio do Planalto, acabar convencendo somente 7 de 81 senadores a votar nele. Foi uma derrota acachapante ali no plenário do Senado Federal. Levando em consideração quem ficou mais bem posicionado do que ele, Bezerra ficou atrás de senadores que se colocam
claramente opositores do Palácio do Planalto ou ali naquela corrente dos independentes. Então, são pessoas não bolsonaristas. Apesar do alinhamento ao Planalto, nem assim ele conseguiu conquistar uma maioria no Senado Federal. E isso tem sido notório não somente nesta votação, que a gente viu aí que foi uma perda pessoal, política pessoal para Fernando Bezerra. Também não está funcionando para o próprio governo. A articulação de Fernando Bezerra, apesar de ser um político experiente, muito conhecido e até querido por seus pares ali na casa. Por que não está funcionando? Vamos citar alguns exemplos. Reforma do imposto de renda está ali congelada no Senado Federal. Privatização dos Correios. Em algumas situações, Fernando Bezerra chegou a ir cedo para a Comissão de Assuntos Econômicos e outras comissões nas quais ele atuou pelo governo para convencer os parlamentares a votar propostas que não foram para frente. Acabou adiando várias análises de textos nesses últimos meses. E aí não é razão por ser último mês do ano, finalzinho, as férias chegando. Não era falta de vontade de estar lá, era falta de votar mesmo a proposta e de compactuar com o governo. É um líder, um bom líder, mas ele não estava conseguindo trabalhar. Para alguns, estava conversando com surdos, já que a sua liderança não surtiu efeito nem em outras comissões, quanto mais na CPI da pandemia, que acabou encerrando os trabalhos, responsabilizando o presidente Jair Bolsonaro e outros ministros e também ministros de governo. Um líder um tanto solitário ali no Senado Federal, que estava a todo custo se esmerando, colocando-se aí a favor do Planalto, de seus projetos de interesse e apesar do desgaste pessoal, na hora do vamos ver, para ter apoio na vaga a ministro do Tribunal de Contas da União, ele ficou a ver navios. Valeu, Basília. Vamos aguardar e daqui a pouquinho a gente volta a se falar.